Duas coisas que, se eu fosse você, uma experiência de quase 30 anos e boa parte desse tempo tomando porrada, eu falaria seria o seguinte: não abrir mão de duas coisas. Se preparar muito bem para o jogo. Se você quer um título, então se prepara primeiro para chegar na final. Prepara primeiro para ganhar a primeira etapa, para passar para as oitavas, para as quartas, para as semis, para chegar na final. Tudo tem fases, né? Para você poder disputar o título lá no final. E ninguém chega para disputar um título se não estiver muito bem preparado, porque existem muitas fases para você passar antes. E quanto melhor preparado você estiver em cada uma dessas fases, mais você vai se fortalecer, mais robustez você vai ganhar e realmente o seu resultado lá na frente vai ser muito maior. Já durante o processo, né, na verdade o que vale mais sempre são esses resultados durante o processo. Obviamente que tem aquela recompensa final, mas o crescimento que você consegue agregar passando essas fases e o quanto você vai se preparar e crescer durante essas fases é de extrema importância, desde que você esteja atento para isso, que você busque isso, que você se qualifique para isso. E mesmo o segundo, né, mesmo no caos, arrume um tempo para pensar. A pior coisa que existe é viver de passageiro. A pior coisa que existe é deixar a vida levar e não saber nem para onde que a vida está levando. Porque literalmente você vira um passageiro e onde você chegar, chegou. Onde a vida te levar, te levou. Onde o teu negócio te levar, levou. E se for pro buraco, se for pro abismo, você tá ali, né? À disposição. Como um passageiro. Então você não tem o que fazer. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente não tem tempo de parar para pensar. Principalmente quando começa a empreender. Como eu falei, a escassez de tempo é uma das maiores dores hoje de quem empreende, principalmente quem começa um pequeno negócio, principalmente quem começa sem grana, principalmente de quem começa sem experiência, porque você tem que se doar demais. Então falta realmente muito tempo. E quando você não tem dinheiro no início, o único ativo que você tem para entregar para o teu negócio, que você tem para dispor é seu tempo. Então você acaba usando ele no limite ou muito além do limite, né? Por isso que isso gera muito estresse, por isso que é difícil suportar durante muito tempo quando as coisas não dão certo, quando as coisas não vão bem, e por isso que muita empresa acaba fechando antes da hora. Então, voltando, arruma um tempo para pensar. O tempo que você para pensar diariamente, antes dessa sua rotina começar, refletir sobre tudo aquilo que você tem que fazer no dia, refletir sobre tudo aquilo que provavelmente vai acontecer, ou direcionar, idealizar na sua cabeça antes, entender os prós e os contras e como você pode lidar com essas situações, pode fazer toda a diferença. No caso da minha vida, fez e continua fazendo muita diferença. Porque, de certa forma, quando você faz isso durante o dia, você tem uma sensação de déjà vu, que aquilo já aconteceu, porque você parou para pensar sobre aquilo. Obviamente que eu não estou falando de você ter uma bola de cristal porque ninguém tem e adivinhar tudo que vai acontecer. Mas se você tem uma rotina de negócios, você atua num determinado mercado, você está se informando sobre esse mercado, está se preparando para esse mercado, você tende a ter um direcionamento de como vai ser o seu dia ou das coisas importantes que você precisa resolver naquele dia ou naquela semana ou naquele mês, enfim, dentro do teu planejamento, você tem um norte daquilo. Então você imaginar isso acontecendo, quais as falhas que podem ocorrer, quais as coisas que realmente podem se concretizar e etc. Procurar vivenciar isso antes, na sua cabeça, naquele momento de reflexão, de pensamento, antes da coisa acontecer, pode te ajudar a dar muita velocidade e ser muito mais assertivo nesse jogo. Então é de fundamental importância você ter esse tempo, ter o tempo da autorreflexão, de você refletir sobre as coisas que já deram certo e deram errado para você corrigir a sua rota. Então você precisa ter esse tempo para pensar, porque no final vai sofrer as consequências é você. Então, duas coisas preciosas: se prepara muito bem para o jogo, para você entrar em campo confiante. Quanto preparado você estiver, maior será a sua autoconfiança. Quanto maior a sua autoconfiança, maior será o rendimento. Quanto maior o seu rendimento, provavelmente maiores serão
e melhores serão os seus resultados. E arrumar um tempo para pensar, arrumar um tempo para refletir, arrumar um tempo antes da sua rotina começar todos os dias para você entender melhor como é que funciona esse jogo, o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ajustar, o que precisa mudar, o que precisa continuar sendo executado, porque é isso que vai fazer com que você também evolua o jogo no dia a dia.